Boa tarde, pessoal. Semana passada eu passei um texto para vocês sobre regras de sequenciamento. Pedi para vocês darem uma lida, tentarem entender e essa semana eu passaria os exercícios. Então, daqui a pouco eu passo os exercícios para vocês, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma explicação, para não ter problema de dúvidas. Então, o que são regras de sequenciamento? Geralmente é você otimizar uma determinada prioridade que você quer. Geralmente as empresas elas querem que você acabe todo o seu trabalho no menor tempo possível. Tá? Se você não tiver uma regra de sequenciamento adequada, você pode atrasar muito os itens a entregar no cliente. Então, vamos lá. Geralmente, essas regras de sequenciamento, elas são, como eu falei, né? As mais importantes informações é o tempo de processamento, que é o lead time de todas as suas ordens de fabricação no menor tempo. Ou, se não, a data de entrega para o seu cliente. Tá? Que também, né, às vezes, se você for falar assim, não, eu quero atender o meu cliente, você, às vezes, não consegue tirar no menor tempo. E se você fizer no menor tempo, às vezes, você não consegue a sua data de entrega no tempo correto. Mas vamos lá. Geralmente, essas ordens aqui, né? Os custos dos setups, tudo, né? Ela tá dentro da ordem. Então a gente já vai pegar a tabela e vai mostrar para vocês aí já com o tempo assim fixo. Então a eficiência de um sequenciamento é medida em termos de 3 fatores: o lead time médio, como a gente já falou, né? O menor tempo de processamento. O atraso médio, que é a data de entrega, né? Você atrasar o menor tempo possível. E esse estoque em processo médio a gente não vai falar porque a gente não está falando de estoques, ok? Então aqui, está falando aqui, de toda regra de sequenciamento, ela não substitui, né, o planejamento mestre de produção. Esse a gente sempre tem que colocar por primeiro. Tá? Pegando ele, tem que seguir o plano mestre. Agora, se você quiser ir mais além, não, eu quero fazer dessa maneira. Então, daí você utiliza a sua regra de sequenciamento. Que as mais empregadas, elas são essas daqui e mais uma que a gente vai ver depois. O primeiro que entra, primeiro que sai, que é o FIFO, tá? O que chega antes, ele é processado por primeiro. O menor tempo de produção, onde você pega os menores tempos e coloca por primeiro. A menor data de entrega, que é o prazo do seu cliente. Tá? O índice de prioridade, também na tabela a gente coloca prioridade. E geralmente também a área comercial informa para a gente. Índice crítico, tá? Quais são os itens, além da prioridade, né? Quais são os itens mais críticos. E o índice de folga, tá? Quais são as folgas que você tem em cada ordem de fabricação. E esse índice da falta, ele leva em consideração a quantidade em estoque. Como a gente não está falando, a gente não vai ver. Essa outra regra que não está aqui na tabelinha, mas é uma das mais utilizadas, se chama regra de Johnson, que ela minimiza o lead time total de um conjunto de ordens processadas. Então, o que ela faz? Ela encontra um algoritmo que te dá o menor tempo do seu lead time de um conjunto de ordens. Ok, aqui ainda está falando, né? Aqui está dando um exemplo do que a gente precisa fazer para a gente calcular a regra de Johnson. No exercício eu já vou falar para vocês, tá? Ou no exemplo. Uma vez cumprida essas condições, a determinação da sequência da regra de Johnson segue os seguintes passos. Aqui fala também, né? Que a gente vai fazer um passo a passo.
E aqui está dando o exemplo, já começa no exemplo. Então, 5 ordens de fabricação precisam ser estampadas na máquina A e em seguida usinadas na máquina B. Então, eu não posso fazer a B antes da A. Então, é de A para B. Tá? Então, aqui, que é o nosso exercício, a gente tem 5 ordens de fabricação. Aqui é o tempo em horas na máquina A, o tempo em horas na máquina B, qual é o tempo para entrega para o seu cliente e a prioridade de cada ordem. Então, aqui nessa tabela, ele já dá qual é a sequência que você vai fazer. Então, mas aí precisa ser calculada, tá, gente? Então, vamos lá. O PEPS não precisa, né? Então, é a primeira que entra, é a primeira que sai. Então, a gente vai fazer, entrou ao F1, faço o F1, depois a 2, 3, 4 e 5. Então, é uma sequência. Tá? Aqui, ó, tem o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, que é o FIFO. E também tem o LIFO, que não está aqui, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, daí a sequência seria 5, 4, 3, 2, 1. Tá? E não 1, 2, 3, 4, igual ao PEPS. O menor tempo de produção. Então, eu pego dentre aqui a máquina A e a B, eu vejo qual que é o menor tempo. Aqui é o F4. Então, eu faço o F4 for primeiro. Aí eu excluo ela, né? Porque eu já coloquei aqui na sequência. Depois do 2, qual que é a próxima menor? É o 3 aqui, que vai ser o F5, depois é o F4. E assim por diante. Então, ele leva em consideração o menor tempo de produção. A menor data de entrega, que está aqui, a entrega em horas aqui. Então, a primeira vai ser o F5, a segunda vai ser o F4, a terceira vai ser a 3, depois a 1 e depois a 2. Tá aqui. O índice de prioridade. Pego essa prioridade, que já tem no exemplo, e coloco por primeiro qual é a menor prioridade. Então, faço a primeiro o F2, depois o F4, depois o F3, depois o F1, depois o F5. Aí tem o índice crítico. Esse índice crítico, a gente precisa calcular qual que é a data de entrega, tá? A data de entrega aqui, menos o tempo de processamento, que é a soma dos dois aqui, né? Então, eu pego 15 menos os 10 aqui, que vai dar 5. E aqui, depois ele fala assim, divide pelo número de operações restantes. Como no nosso caso só tem 2 operações, então a gente nem precisa fazer isso. Tá? Então, aqui vai dar o prazo de entrega 15 menos os 10 vai dar 5. 20 menos os 14 vai dar 6. Aqui vai dar 4. 13 menos 9, 4. 10 menos 6, 4 também. E 9 menos 7, 2. Então, daí, qual que deu o menor aqui para as entregas? Deu o F5. Então, eu faço o F5. Depois, qual que deu a menor? Ele deu a menor aqui o 3 e o 4. Tá? O 3 e o 4. Então, eu poderia colocar aqui, né? Desculpe. Não. Aqui deu 6. É o F3 e 4. O índice... Desculpe, eu estou fazendo confusão aqui. Eu estou falando do índice de folga. O índice crítico, ele pega... Desculpe, gente. Então, vamos lá. Vamos voltar. O índice crítico nada mais é do que a data de entrega menos a data atual. Tá? Data de entrega menos a data atual dividido pelo tempo de processamento. Tá? O índice crítico aqui. Então, qual que é a data de entrega? É o 15. Então, vamos lá. A gente está fazendo o índice crítico. É o 15 menos o 10, tá? Menos a data atual, né? A data atual não tem. A gente vai fazer em uma data só para todos. Tá? Então, a gente só pega aqui a data de entrega e você divide pelo tempo de processamento. Então, eu pego 15 aqui, divido por 10. Pego 20, divido por 14.
Pego 13, divido por 9. Pego 10, divido por 6. E pego 9, divido por 7. Isso aí ele vai dar um valor tudo quebradinho, né? Sendo, aqui é fácil de fazer, né? 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Tá? O outro vai dar 1,43. O outro 1,44. O outro 1,7. E o outro 1,3. Então, aí eu pego o menor e eu coloco por primeiro. No caso aqui, o índice crítico, o menor vai ser esse aqui, 9 dividido por 7. Vai dar um resultado menor. Então, eu pego fácil. O 5, 2, 3, 1 e 4. Tá? Esse aqui é o índice crítico. E o índice de folga, isso que eu estava confundindo, né? O índice de folga, o que, que é? A data de entrega, que é o 15, menos o tempo de processamento restante. Então, é o 15 menos 10. Tá? É o 15 menos 10. Aqui está falando assim, divide por número de operações. Como o número de operações são 2 para cada um, então eu posso desconsiderar isso aqui. Né? Eu só pego a data de entrega e tiro o tempo de processamento. Então, no primeiro aqui vai dar 5, tá? 20 menos 14 vai dar 6, 13 menos 9 vai dar 4, tá? 10 menos 6 vai dar 4 também, e 9 menos 7 vai dar 2. Então, aqui o índice de folga, o último aqui deu 2, né? Então, ele vai ser o primeiro, o 5. Depois aqui vai dar o 3 e o 4, se você pegar aqui, ó, 13 menos 9, 4. 10 menos 6, 4. Eu posso fazer qualquer um, tá? Aqui ele pegou o 3 e o 4. Tá? Mas eu poderia pegar o 4 e o 3, que não teria problema também. Depois deu 1 e o 2. E a regra Johnson, pessoal? Então vamos lá. Aí eu pego aqui, ó. Se vocês podem dar uma olhadinha lá depois, tá? Aqui no que ele está falando aqui no texto. Mas vamos lá. Ó, eu tenho máquina A e máquina B. Então qual que é a regrinha? Eu pego o menor tempo deles. O menor tempo, tá? É o 2. Se ele tiver na máquina A, ele coloca por primeiro. E se ele tiver na máquina B, ele coloca por último. Então, no caso aqui, ó, qual que é o menor tempo aqui? Ah, é o 2. Então, ele está na máquina A, então é o primeiro. Tá? Então, eu começo na máquina, na UF4. Depois eu excluo ele. Aí fica 1, 2, 3, 5. Então, daí, depois do 2, qual que é o menor? É o 3. Ele está na máquina B. Tá? Então, ele vai por último. Então, a UF5, ele vai lá pelo fim. Tá? Excluo ela também. Tá? Depois eu fico com a 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Qual que é o menor tempo aqui? É o 4. Ele está na primeira, então ele está por primeiro aqui, né? O F3. Então depois do 4 aqui é o F3 aqui. Excluo também. Depois aqui, ó, tem o 6, 8, 5 e 5. Então ele está no 5 aqui. Pode ser tanto na B quanto na A. Então vamos começar fazer na A, que seria o terceiro aqui, é o F1. E depois sobrou esse aqui, é o F2, né, que ele está antes da última aqui. Ok? Joia. Então daí, depois de feito isso, a gente parte para o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, você vai pegar cada regra e vai colocar aqui, ó, na sequência, aqui onde começa 1, né? máquina A e máquina B, fazem tudo certinho. Aí você vê qual que deu o menor tempo aqui, né? Se fosse para otimizar dessa maneira. Então aqui, ó, termina em 31, aqui termina em 29, 29, 31, 32, 29 e aqui 28, que é a menor que deu a regra de Johnson aqui. Tá? Então, aí a gente escolhe qual que mais combina com a nossa produção. Aqui tem o lead time que deu, né, que a gente acabou de falar aqui no gráfico de Gantt. Aqui para a gente achar o lead time médio. Aqui para a gente achar o atraso médio de cada uma. E aqui o tempo de espera médio. Tá? Aqui tem um comentáriozinho, né, o que é melhor para cada caso. Tá? Olha, no mais é simples e tudo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu resolvo. E eu já estou mandando os exercícios para vocês. Tá ok? Boa tarde.
E boa semana para vocês.